Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos falar sobre a diferença entre os orcs do universo Tolkien. Sempre quando estamos lendo um dos livros ou assistindo um dos filmes, vemos os personagens se referir a um grupo de orcs por Uruk-hai, outros como goblins, outros como meio-orcs. Mas quais são as diferenças entre eles? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes de mais nada, para a gente entender a separação entre eles, é preciso a gente lembrar de onde os orcs surgiram em primeiro lugar. O próprio professor Tolkien tinha algumas ideias e versões diferentes para isso, como eu entrarei em mais detalhes em outro vídeo. Mas vamos utilizar aqui a versão mais aceita pela comunidade, que é aquela publicada no Silmarillion. Nesta versão, os orcs surgiram da seguinte forma: o Vala Caído, mestre de Sauron, que era chamado de Melkor e depois passou a se chamar Morgoth, teria criado os orcs originais de maneira parecida com a que ele criou os dragões, os lobisomens ou os vampiros, por meio de um ritual. Quando eu digo criar, está mais para fabricar ou corromper, porque Morgoth não possuía poder de criar vida do nada. Apenas Eru Ilúvatar, Deus, possui este poder. O que Morgoth fazia era pegar algo vivo, colocar uma parte de seu próprio poder espiritual e malícia neste ser e o transformar em algo diferente. No caso dos orcs, Morgoth sequestrou alguns dos primeiros elfos, colocou uma parte de sua malícia neles e depois passou a os torturar e submeter a feitiços até que eles resultassem nessa forma abominável que nós conhecemos hoje. Essa é também a versão utilizada pelos filmes de Peter Jackson. Do you know how the orcs first came into being? Taken by the dark powers. They were elves once, tortured and mutilated, a ruined and terrible form of life. Daí, uma pergunta comum que nós vemos ser feita é: se os orcs são elfos corrompidos, de onde teriam surgido tantos elfos para serem corrompidos por Morgoth, já que as hordas de orcs são bem maiores do que as dos próprios elfos? Bem, é que na verdade apenas os primeiros orcs foram fabricados por Morgoth. Os demais se reproduziram normalmente, fisicamente, aproveitando do sistema reprodutor que o elfo deformado já tinha nele a princípio. O mesmo vale para todas as criaturas fabricadas por Morgoth, como os dragões, por exemplo. Eles passaram a se reproduzir por conta própria, por meio de ovos fecundados. A grande prova disso é que quando Morgoth foi derrotado pelos Valar e levado a Valinor para ser preso, os orcs continuaram a se reproduzir na Terra-média, de modo que, durante a Guerra da Ira, o professor disse que seus números já eram tão grandes que seria muito difícil de contá-los. Mas este vídeo não tem a finalidade de focar na origem dos orcs, então eu vou focar no que o título dele diz: os diferentes tipos de orcs. Goblins. Aqui possuímos claras diferenças entre os livros e os filmes. Nos filmes de Peter Jackson, na sua extensa maioria, goblins são orcs de pequeno porte, com algumas exceções como o próprio Rei dos Goblins, que nós vemos na trilogia de O Hobbit, que é evidentemente bem maior que os demais. Mas a maioria, podemos dizer que mais de 90% dos goblins que vemos nos filmes de Peter Jackson, seja em Senhor dos Anéis ou na trilogia O Hobbit, são orcs de pequena estatura, que vivem nas profundezas e que não gostam da luz do sol. Já nos livros é diferente. Nos livros, o termo Goblin possui dois significados. Algumas vezes Tolkien utiliza esse termo como sinônimo de orc, para se referir aos orcs em geral, como espécie. Porém, em muitas ocasiões, o professor também utiliza o termo Goblin para se referir a um tipo específico de orc, que é aquele mais próximo do que Morgoth criou na Primeira Era. Isso acontece porque tanto Saruman quanto Sauron utilizaram diversos experimentos nos orcs e foram criando diferentes mutações, como os Uruk-hai, meio-orcs, homem-goblins. Então, quando o professor queria se referir a um orc mais próximo do original, que não fosse uma dessas variações, ele utilizava simplesmente o termo Goblin. Porém, ao contrário dos filmes, nos livros existem goblins enormes. Inclusive, conforme já mencionei em vídeos anteriores, nos livros o próprio Azog e seu filho Bolg eram ambos goblins. Isso fica claríssimo no livro O Hobbit, quando Gandalf se refere a Azog e o chama de Azog o Goblin. Agora uma dúvida pode surgir: se Azog e Bolg eram goblins e os orcs originais não suportavam a luz do sol, como eles batalhavam durante o dia, como nós vemos nos filmes? Bem, na verdade os orcs originais não derretiam no sol,
Eles não eram como vampiros, que morreria se tivesse contato com o sol. Eles também não se transformariam em estátuas, como os primeiros Trolls, por exemplo. Na verdade, a única coisa que acontecia é que eles ficavam mais fracos sob a luz do sol do que na escuridão. Mas não é algo impossível de ser feito, e eu trago exemplos. No livro Hobbit, os Goblins saem do escuro, perseguindo Bilbo colina abaixo sob a luz do sol. Vejamos o que o professor escreveu, abre aspas, e logo desceram atrás dele, uivando e gritando, e procurando entre as árvores. Mas eles não gostam do sol, ele deixa suas pernas bambas e suas cabeças tontas. Fecha aspas. Enquanto fica claro que os Goblins não gostam do sol, eles foram capazes de superar essa fraqueza para caçar Bilbo. Eu até entendo que alguns devem pensar que o sol frita eles, porque na série da Amazon eles fritam no sol, sai até fumaça. Mas nos livros, como vocês acabaram de ler comigo, eles apenas ficam meio tontos. E não é somente no livro O Hobbit que isso acontece. Isso se repete nos livros de O Senhor dos Anéis também. Enquanto alguns Goblins acompanhavam aqueles Uruks que haviam capturado os Hobbits Pippin e Merry, veja o que é dito, abre aspas. Siga em frente, gritou Ugluk, para o oeste e um pouco ao norte. Sigam Lugdush. Mas o que vamos fazer quando o dia chegar? Perguntaram alguns dos orcs do norte. Continuar correndo, disse Ugluk. Que estão pensando? Que vamos sentar no chão e esperar que os pele brancas se juntem ao piquenique? Mas não podemos correr sob a luz do sol. Vocês vão correr, porque eu vou estar atrás de vocês, disse Ugluk. Corram, ou nunca mais verão suas adoradas tocas. Pela mão branca, o que adianta trazer esses vermes das montanhas numa viagem sem um treinamento completo? Corram, seus malditos! Corram a noite toda. O grupo todo começou a correr no trote largo dos Uruks. Não iam em ordem, se chocando entre si, dando empurrões e xingando. Apesar disso, avançavam com grande velocidade. Fecha aspas. De novo, o padrão se repete. Os Goblins, orcs comuns, não gostam do sol e eram muito mais efetivos na escuridão. Mas, caso fosse um assunto urgente ou extremamente necessário, eles se expunham sim ao sol. Inclusive, esse fenômeno de eles correrem, lutarem ou se moverem sob a luz do sol acontece diversas vezes durante todo o legendário do Mestre Tolkien. Além disso, para minimizar os efeitos da luz do sol sobre eles, os Goblins possuíam uma estratégia muito eficaz, que era procriar milhares de morcegos de guerra, que eram enormes. Inclusive, Legolas menciona isso na trilogia de O Hobbit. These bats are bred for one purpose. What? For war. Eles eram procriados para a guerra, como Legolas diz, porque uma das funções desses morcegos enormes era justamente criar um ambiente mais escuro e bloquear grande parte da luz do sol durante o dia no campo de batalha. Vejam o que Gandalf diz quando Bolg chega com seu exército na Batalha dos Cinco Exércitos. Os orcs se juntaram no vale. Ali, um voraz exército de wargs vinha com a guarda pessoal de Bolg, orcs de enorme tamanho com cimitarras de aço. Parem! Gritou Gandalf, que apareceu de repente, sozinho, com os braços erguidos diante dos elfos, homens e anões. Parem! Gritou ele numa voz como trovão, e seu cajado reluziu como um relâmpago. O terror caiu sobre todos vocês. Veio mais depressa do que eu esperava. Os orcs estão sobre vocês. Bolg do Norte está vindo, Odain, cujo pai Azog você matou em Moria. Olhem! Os morcegos estão sobre seu exército como um mar de gafanhotos. Vêm montados em lobos e trazem wargs consigo. Todos foram tomados de surpresa e perplexidade. E enquanto Gandalf falava, a escuridão crescia. Os anões detiveram-se e olharam para o céu. Os elfos gritavam em muitas vozes. Logo, uma verdadeira escuridão cobriu o céu tempestuoso, enquanto os grandes morcegos rodopiavam ao redor da cabeça dos homens e elfos, e grudavam como vampiros nos caídos. Fecha aspas. Uruk-hai. Os Uruks, sem dúvida nenhuma, são os tipos mais famosos, por causa dos filmes em que vemos Saruman criar alguns deles. No entanto, para quem apenas assistiu aos filmes, a seguinte informação pode te deixar bastante surpreso. Não foi Saruman quem primeiro criou os Uruks, e sim Sauron. A primeira aparição dos Uruks nos livros acontece no ano 2475, da Terceira Era.
quando eles vieram de Mordor e atacaram Ithilien e arruinaram a cidade de Osgiliath utilizando o símbolo do olho vermelho de Sauron na armadura e nos escudos. Esses Uruks de Sauron foram chamados de Uruks Negros ou Uruks de Mordor. Posteriormente, aproximadamente 500 anos depois, Saruman, utilizando sua magia negra nos fossos de Isengard, desenvolveu seus próprios Uruks. Os Uruks a serviço de Isengard utilizavam o símbolo da mão branca de Saruman nos seus banners, elmos, faces ou escudos. Em geral, os Uruks são os mais fortes dentre os tipos de orcs, pois são mais rápidos, fortes e inteligentes do que os outros. É justamente por isso que Gimli diz a Théoden o seguinte: This is no rabble of mindless orcs. These are Uruk-hai. Their armor is thick and their shields broad. Entretanto, para não deixar os filmes muito confusos e trazer muita informação no espaço limitado de tempo, o diretor Peter Jackson decidiu condensar os homens goblins e meio-orcs todos num único tipo, os Uruks. E é justamente por isso que no primeiro filme, A Sociedade do Anel, Gandalf diz que os Uruks possuem os traços de orcs e homens goblin, que podem se mover livremente na luz do sol e cobrir grandes distâncias rapidamente. Saruman has crossed orcs with goblin men. He's breeding an army in the caverns of Isengard. An army that can move in sunlight and cover great distance at speed. Saruman is coming for the ring. Porém, no livro Senhor dos Anéis, Armas e Guerras, é esclarecido que existe uma diferença entre os Uruks e os meio-orcs no método de sua replicação. Para que os Uruks estivessem se replicando tão rapidamente, fica subentendido que Saruman estaria utilizando alguma arte mágica das trevas, porque ele precisava de um exército muito grande em muito pouco tempo, mas não fala exatamente como ele faz isso. E é com base nisso que vemos os Uruks de Saruman nos filmes já nascerem adultos, como nas cenas que vocês estão vendo agora. Daí surgia a seguinte pergunta: sim, mas no começo do vídeo tá falando que eles se reproduziam normalmente, por meio do seu sistema biológico. Por que então os vemos sair da lama nos filmes? Bem, isso foi uma adaptação que o diretor Peter Jackson decidiu fazer. Inclusive esse general Uruk, chamado Lurtz, que inclusive é o mesmo que mata Boromir nos filmes, ele também não existe nos livros. É uma criação feita para os filmes. Peter Jackson explicou que decidiu incluir essas cenas dos Uruks saindo da lama porque ele estava tentando replicar as descrições iniciais do professor Tolkien sobre os orcs de modo literal, porque nos textos diz que os orcs eram vermes que saíam da terra como minhocas. Porém, eu, particularmente, não acredito que o professor estivesse sendo literal quando falou isso. Eu leio isso como uma metáfora, em que o professor quis dizer que os orcs se reproduzem com muita rapidez, e fala deles saírem da terra porque muitos goblins, de fato, costumam viver nas profundezas, e quando saem para atacar os homens e elfos, normalmente eles saem de buracos, mas cada fã interprete à sua maneira. Agora, se formos tomar os livros e não os filmes como referência, o que se sabe é que os Uruks foram fabricados artificialmente por Sauron e posteriormente por Saruman, mas não se sabe exatamente como ambos fizeram isso. Se eles juntaram os genes ou DNA de humanos aos dos orcs por meio de magia. Inclusive, numa conversa com os hobbits Merry e Pippin, o Ent Barbárvore fica imaginando justamente como este processo poderia ter acontecido. Ele pensa em voz alta se seriam os Uruks homens que foram corrompidos para ter traços de orcs por alguma arte mágica, ou se eles seriam uma espécie híbrida, meio orcs e homens goblins. Já essas duas variações aqui, essas sim, são produtos de Saruman e as anomalias deturpadas que ele criou em seu porão. No livro As Duas Torres, fica muito claro que essas criaturas são diferentes dos Uruks, criadas por Saruman, abre aspas. Mas essas criaturas de Isengard, estes meio-orcs e homens goblins que o trabalho maligno de Saruman criou, não vão tremer diante do sol, disse Gimli. Tampouco os bárbaros das colinas. Não está ouvindo a voz deles? Fecha aspas. E no livro O Anel de Morgoth fica ainda mais claro, abre aspas. Finalmente, tem um ponto importante, embora horrível de relatar. Tornou-se claro que com o passar do tempo, os homens poderiam cair sobre a dominação de Morgoth ou seus agentes, e, em algumas gerações, serem reduzidos quase ao nível mental e de hábito dos orcs, e então eles poderiam acasalar com os orcs.
produzindo assim novas raças, geralmente maiores e mais traiçoeiras. Não há dúvidas de que na Terceira Era, Saruman redescobriu isso, ou aprendeu lendo manuscritos, e na sua sede de poder cometeu este ato abominável, a reprodução entre orcs e homens. Fecha aspas. Os meio-orcs e homens goblins eram reproduzidos da mesma maneira. A diferença entre eles é qual aspecto é o predominante. Meio-orcs são majoritariamente orcs, com alguns traços humanos, algo como o que vocês estão vendo aí na tela. Já os homens goblins, ao contrário, seu corpo é majoritariamente de um humano, mas alguns traços poderiam ser de orcs, como vocês estão vendo aí. Se você acha que seria uma abominação, é porque realmente era, e é justamente por isso que o professor relata o assunto da seguinte maneira. Finalmente tem um ponto importante, embora horrível de relatar. Saruman redescobriu isso, ou aprendeu lendo manuscritos, e na sua sede de poder, cometeu este ato abominável. Pra gente fechar aqui então, vamos resumir. Goblin é a versão mais original dos orcs, vulnerável à luz do sol, porém ao contrário dos filmes, existem em diversos tamanhos, menores e maiores. Uruk-hai é a versão mais bem sucedida entre os orcs, é também a mais poderosa, veloz e inteligente dentre todas, mais resistente à dor e cansaço e imune à luz do sol. Os meio-orcs e os homens goblins são abominações, originadas no acasalamento entre humanos corrompidos e orcs, uns com aspectos majoritariamente orc, outros com aspecto majoritariamente humano. Fechou? E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Também considere se tornar um apoiador. Clique no botão Seja Membro para ver as vantagens. Para mais conteúdo relacionado ao Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.